Senhoras e senhores, começamos agora mais uma edição do nosso podcast Na Floresta. Como é que tá por aí? Tá tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí também. Vou logo fazer um pedido para você apertar no sininho das notificações que está aparecendo agora aqui no vídeo, para que toda vez que a gente produzir um material novo, a gente aqui do Sistema Floresta, né, seja um podcast, um programa 11 horas, a Sala Interativa, o TJ Regional ou qualquer outra produção, você possa receber a notificação aí no seu smartphone, no seu tablet, enfim, para que possa chegar para você aí o aviso que a gente está com conteúdo novo para você. Então aperta o sininho aí e ativa todas as notificações. Você pode fazer o mesmo no Spotify, se você nos acompanha pelo Spotify agora. Você que nos assiste pelo rádio e pela televisão, muito obrigado pela companhia também. A gente começa mais um podcast agradecendo o MC Online Internet com Qualidade, o nosso provedor que está há mais de 25 anos conectando Tucuruí com o resto do mundo. MC Online. Eu uso lá em casa. Use você também, porque é uma equipe preparada para tirar as nossas dúvidas. Às vezes a gente pensa que o problema é na internet que está chegando. Não, às vezes a gente precisa reiniciar um equipamento, reposicionar um equipamento para distribuir a internet dentro de casa. E a equipe da MC está sempre prontinha para nos ajudar. MC Online, internet com qualidade, com a gente aqui no podcast Na Floresta. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito jovem, mas que já faz muito sucesso na sua área profissional. E a gente vai conhecer um pouco mais hoje sobre a Tia Fono, a doutora Aline Demétrio, que já está aqui comigo. Tudo bem, doutora? Oi, seja Marcelo. Bem-vinda. Tudo bem? Bem, é uma alegria poder ter você aqui com a gente. Enrolei um pouquinho, mas cheguei. Chegou, exatamente. A gente já fez vários convites para você participar com a gente. Na Sala Interativa, em outros programas, mas a sua agenda sempre muito concorrida, né? Trabalhando muito sempre, né? Um pouquinho. Tava bem concorrido um pouquinho os horários, mas graças a Deus a gente conseguiu acertar direitinho, já tá com uma folguinha melhor. Que bom. Eu devo chamar a senhora, de você, de doutora, de Aline, de Tia Fono, como é que é? De Aline. Aline. Você, Aline, tá ótimo. Maravilha. Assim. Maravilha. Deixa eu até explicar. A Aline publicou no Instagram dela um vídeo dizendo que ela estava tentando fazer uma gravação, mas não estava conseguindo. E aí me marcou lá no Instagram, perguntando como é que eu fazia com naturalidade, mais ou menos isso, né? E aí surgiu o convite para você estar hoje aqui e você veio, né? Isso, com certeza. Tava ali batendo cabeça, eu falei, não, gente... Eu falei, gente, como é que o Marcelo consegue? Pelo amor de Deus. Tá tão solto, tão conversando, tão bonitinha a voz, saindo. E eu, cada vez que a menina começava a gravar, ela, vamos lá, vamos explicar. E eu ia falar uma coisa muito simples, de um atendimento que eu faço, rotineiro e tudo. E eu não conseguia. Toda vez que eu começava a falar, eu parava e dizia, não, gente, não tá saindo. Travava e repetia a frase e não ia. Eu falava, gente, como é que o pessoal tem desenvoltura nas câmeras? Eu não consigo, meu Deus, me ajuda. Mas eu acho que isso é a prática, né, no dia a dia. Acho que vai fluindo. Melhorou agora para você lá no Instagram? Já tá mais à vontade por lá? Mais ou menos, ainda tentando. Tá ficando, Se esforça, né? Na hora que vai conversando, vai soltando, aí deixa a câmera ligada de um lado e conversa. Tem uns cortezinhos básicos que ajudam muito. Faz parte. Agora, Aline, fonoaudiologia é uma profissão, é uma área do conhecimento que talvez quem nos assiste agora, nos escuta, quem nos acompanha, talvez possa associar muito sempre a questão da voz mesmo, né? Sim. De problemas na fala, de tentar ajustar isso. Mas hoje, como é que é o campo de atuação da fonoaudióloga, do fonoaudiólogo? É muito amplo? Sim, a fono, ela é bem vista, muito restrita, né? Como eu estava conversando sobre a questão de fala. Mas é porque a gente era fono, que fala... É a audiologia, que entra a parte auditiva, né, que é uma ciência. A gente trabalha com toda a área da comunicação humana, seja ela verbal, né, que é a fala, seja não verbal, que é o entendimento cognitivo, tá? Tem a parte auditiva, a gente faz a parte de conservação auditiva, reabilitação auditiva, protetização, essas áreas, normalmente quem conhece é quem precisa.
As pessoas que não precisam, que não têm um histórico de uma alteração auditiva ou não conhecem o trabalho da parte auditiva, não sabe da existência do fonoaudiólogo. Assim como que uma das minhas principais áreas de atuação, que é a área da disfagia, que é a parte neurológica, que é a parte da alimentação. Porque a pessoa associa a alimentação única e exclusivamente a nutrir. E ela também não tem essa questão lá, tem questão social, tem aquele momento de sentar na mesa, de conversar com os amigos, de se alimentar, né? Então, isso é o fono quem trabalha. Ele que faz a reabilitação de toda e qualquer alteração de cabeça e pescoço. Então, quer dizer que a fono também tem a ver com nutrição? A gente tem um pezinho lá. A gente não trabalha assim, o que a pessoa vai comer, mas a forma como ela come, a forma que esse alimento vai ser apresentado, por onde ele vai entrar no corpo, seja pela boca, seja por sondas, né? E tem vários tipos de sondas. Sondas nasais que passam pelo nariz e vão até o estômago. Tem as GTT, a gente chama, que são gastrostomias, que é feito um orifício, colocado um caninho direto no estômago. Tem jejunostomia, uma que vai mais embaixo, né? Então, a gente chega... Tem casos que a gente tem os três e diz assim, olha, infelizmente, não dá para esse paciente se alimentar. Ele não tem como comer. Aí ele já vai por uma parenteral, que é pela veia, que no caso a gente já conversa com o nutrólogo, é do médico e tudo. Mas a via quem diz, olha, o paciente pode comer, ele pode beber uma água, ou ele não pode beber água. Tem paciente que a gente pega e diz assim, olha, infelizmente você não vai poder comer mais nada líquido. Então, a gente tem que dar uma outra forma de hidratar ele. Ele vai ter que ser hidratado, mas de alguma outra forma, não vai ser pela boca. Assim como a gente pega o paciente que, olha, a partir de agora você vai ter que comer tudo batido. Você não pode comer nada muito sólido e nem líquido, porque aí tem, a gente chama de broncoaspiração, né? Que é o pessoal diz assim, a comida desceu pro goto, né? Que é a região próxima ao pulmão. Ou ela desceu e ela tá no pulmão, que é a broncoaspiração em si, de fato, e geralmente isso acontece com pacientes... Neurológicos. Seja neurológico permanente, temporários. Infelizmente, a gente tem casos de alcoolismo, né? A pessoa tá com um nível alcoólico tão alto. Ela vomitou e ela morreu. Ela teve que ser entubada, teve alguns problemas pulmonares. Porque normalmente, quando ela desmaia, né? Que ela entra no coma alcoólico, um exemplo, ela apaga e o reflexo de proteção ela perde. Então, ela perde o reflexo de proteção e esse alimento, esse líquido ou qualquer coisa que for, desce para o pulmão. Aí, a gente só consegue fazer a higienização dessa região se a gente entubar. E isso é uma especialidade dentro da fonoaudiologia, que é a parte de disfagia. É a alteração de fala. Toda e qualquer alteração no processo de alimentação, ela é chamada de disfagia. Eu tô com um machucado, eu tô com um problema no meu dente, ou eu tenho uma alteração neurológica, ou eu retirei uma parte porque eu tive um tumor, tive um trauma, e eu não consigo me alimentar, é o fonoaudiólogo quem reabilita. É única e exclusivamente área nossa. Interessante, né? E por que você escolheu a fonoaudiologia? Olha, a minha escolha de fono foi bem, eu digo assim, muito aleatória, né? Eu passei em 14 vestibulares no ano que eu fiz. Eu falei assim... No ano só? No ano só. Eu falei, eu vou fazer vestibular. Sim. E pra quê? Aí eu fiquei, gente, eu sei que eu quero ir pra área da saúde. Eu dizia assim, não quero conta, não vou mexer com conta, não vou fazer engenharias. Eu gosto de cuidar de gente, eu falo, vou pra área da saúde. Aí eu olhava e dizia assim, mas eu preciso treinar. Então, eu vou começar a fazer vestibular. Então, eu fiz vestibular para engenharia, eu fiz para ciência e computação, eu fiz para vários. Você estudava Quinto Curuí? Estudava Quinto Curuí. Eu estudei a vida inteira Quinto Curuí. Nasceu aqui? Nasci aqui, me criei aqui, eu saí só para me formar. Aí me formei, trabalhei um ano fora. Mas aí passou em 16, nas mais diversas áreas. 14, né? 14, né? Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei, aí eu olhava e dizia, meu Deus, e agora? Aí eu dizia, farmácia. Aí farmácia tem muita química. Não, farmácia não. Aí físio faz força, né? Eu falei, eu quero trabalhar, mas eu não quero estar me cansando assim. Doce ilusão. Aí eu falei, eu falo muito pelos cotovelos. Cara, eu tenho jornalismo você não escolheu? Não, jornalismo eu não fui. Porque eu sempre tive muita vergonha das câmeras. Eu dizia, gente, eu não vou pra frente da câmera. Apesar de falar muito bem, né? Muito. Muito comunicativa. Tinha demais. Festinha na escola, eu sempre tava dançando. Eu era a Miss. Eu competia como Miss. Eu tava dançando. As quadrilhas, eu tava lá, eu puxando a quadrilha. Mas quando tinha que vir a câmera, eu botar assim, eu falava, não quero. Aí eu, não, acho que jornalismo não faz minha área. Foi uma das poucas áreas que eu, assim, não fiz vestibular. Aí eu falei, vou fazer. Aí no ano, eu fiquei faltando 3 pessoas pra desistirem do curso de medicina, pra eu fazer medicina. E aí eu fiquei.
será que vai desistir alguém? Aí eu falei, mas eu não me vejo com cara de médica, gente. Aí eu ficava. Você e bateu agora? na trave de medicina, Bati então. na trave de Ficou medicina. por três pessoas. colocações. Isso, né? porque Três o pessoas. ano que eu fiz vestibular foi o último ano que coincidia as duas provas, da UEPA e da UFPA. E até então só tinha lá. Aí eu falei assim, e agora? Aí escolhi uma, fiz, se eu não me engano foi o UEPA, foi na UEPA que eu fiquei. Aí faltava o pessoal desistir para eu poder entrar, e eu falei, quer saber? Não quero medicina. Se me chamarem, não vou me inscrever, vou ser fono. E aí eu fui, e eu disse, gente, que palavrão enorme. E eu ficava, será que eu consigo falar direito? E uma das coisas que chamou muita atenção é porque o meu padrão vocal era muito agudo. A minha voz era muito fina. E o clássico do paraense que fala muito rápido. Então as pessoas não conseguiam entender direito Então o que eu você falava. falava muito rápido e muito fino, uma voz infantilizada. Isso, bastante infantilizada. Você trabalhou isso Na faculdade. durante o curso. Durante o curso. Quando a gente chegou na matéria de voz, que é onde a gente trabalha, o pessoal, vamos começar a trabalhar técnicas vocais, estudando como era o funcionamento e tudo. Aí eu vim entender que eu tinha muita tensão muscular. Então, quando eu tenho tensão muscular, a voz fica mais aguda. E aí, no meio das aulas, olha, a gente precisa de pacientes. Então, a gente vai se tratar. Então, vamos começar. Aí, eu já fui aprendendo uns exercícios, outros. E foi uma das áreas que me encantou. Que assim que eu me formei, foi uma área que eu trabalhei. Eu já trabalhei com voz profissional, com telemarketing e com cantores. Eu nunca trabalhei com locutores. Pois precisamos, né? Precisamos trabalhar aqui com a tia Fono. Eu nunca fiz nenhum, como é que fala? Exercício. O único que eu faço é aquele... Quando eu venho de casa para o trabalho muito cedo, né? Sim. Eu acordo muito cedo para vir para o programa da rádio. E aí eu venho, dá 10 minutos de deslocamento, eu venho ali. Mas só isso. E nunca fiz nada. E é até necessário, né? Porque é a nossa ferramenta de trabalho, né? A voz. A gente precisa fazer, né? Sim, é indispensável. Tanto o aquecimento vocal como o desaquecimento vocal. Também. Né? Porque a gente precisa aquecer ela para vir trabalhar. Porque principalmente você que vem de manhã, né? Tava dormindo, a musculatura tava parada, tem a secreção natural paradinha. Querendo ou não, tudo fica inchado. E é por isso que a gente tem a voz mais rouca assim que acorda. Impossível alguém fingir que ela... eu acabei de acordar. A pessoa, não, você acordou agora, né? Não acordei não, faz tempo. Não tem como. Porque ali entrega na hora a voz, né? A voz, ela é uma das identidades que a gente tem que não tem como. Por mais que você consiga imitar a voz de alguém, você sempre tem uma falhazinha, que a gente chama de tom fundamental. Então, a pessoa tem o seu tom, a sua identidade ali, né? A sua marca registrada. Então, não tem como cobrir. E aí, se você não faz o seu aquecimento vocal para trabalhar, primeiro que você está lesionando. Pois é. Né? Você tá botando uma lesãozinha ali, a longo prazo vai te dar um sinalzinho ali na frente e dizer, olha, vamos cuidar aqui, senão você vai perder. E tem casos dos cantores também, né? Tipo Zezé de Camargo, que acabou perdendo a voz, teve que passar por uma cirurgia, né? Por uso também muito acentuado, muito agudo, né? Enfim. Olha, o do Zezé já é abuso vocal mesmo. Inclusive, na época, uns anos atrás, a fono dele era minha professora. Ela comentava muito sobre o caso dele pra gente. Porque ele gritava muito, porque ele, basicamente, os tons mais altos que ele resolvia cantar, ele não tinha timbre vocal para aquilo, ele não tinha extensão vocal. Forçava demais. Né? Tanto é o clássico que a gente via E ele não dava o falsete, né? Era na extensão mesmo, né? Forçando na extensão, né? Quando a gente observa a veia pulando, tanto aqui como aqui, tá no esforço vocal monstruoso e aí a voz não aguenta. Agora, a sua voz mudou. Para quem está assistindo a gente agora, por exemplo, e quer mudar a voz, é possível mudar o timbre? O que é possível mudar? A gente muda a extensão vocal, porque a gente tem uma extensão vocal. A nossa voz vai desde um agudo a um grave, né? Então, todo mundo consegue fazer. Só que a gente tem que avaliar, assim, o meu agudo tá muito baixo. O meu, por exemplo. Né? Eu fico bravo, porque eu quero cantar as músicas do Renato Russo e eu não consigo. Porque o Renato Russo, ele tinha um grave muito bonito, e grave mesmo, mas tinha uma extensão aguda muito grande. Ou seja, eu nunca vou chegar também na voz dele, né? Ele também tinha um trabalho vocal, ele já tinha feito aulas de canto. A gente consegue aumentar a extensão vocal com aulas de canto e com terapias fonoaudiológicas. A gente consegue trabalhar isso, mas você tem uma gama de som que você consegue trabalhar.
A minha voz era bem um agudo bem agudão. Então, eu trabalhei, só que eu não tive a mudança da sua né? extensão. Isso. A gente chama de muda vocal mesmo. Porque a gente tem aquela voz bem infantilizada, a gente vê muito menino, a fase fala fino, fala grosso, né? Que a gente tem essa troca da voz. Sim. E a minha não foi tão completa. Então, ela ficou mais infantilizada do que a voz adulta, né? E aí, eu fui trabalhando esse meio, entrando, pra gente aumentar a minha gama vocal, pra eu puxar pro meu tom mais grave. Certo. Né? Eu tenho um pouco de vergonha na cara de fazer um pouco dos meus exercícios, que quando eu tô bem certinha fazendo, a minha voz ela fica um pouco mais grave, Eu queria melhor. lhe pedir, mas eu não vou lhe pedir para você fazer a sua voz anterior. Ela ainda está com você ou ela não está mais? Não tá mais. Ela já foi deletada da sua memória vocal. Já foi. Já perdi essa. Não tem como voltar. Não, essa não tem como. Porque ela né? tinha um pouquinho de questão patológica. Porque como ela não teve a transferência para a voz adulta, então uma parte da minha musculatura não funcionava de forma adequada. Entendi. Então eu tive que trabalhar ela para eu conseguir fazer a movimentação adequada. Entendi. Muito massa. Então, para quem está assistindo a gente e quer mudar o timbre, é possível. É possível. A gente troca muito, assim, de voz bem aguda para uma bem mais grave. Aquela história do, assim, a voz é moldável, a gente consegue trabalhar, eu consigo criar um cantor. Você consegue. Facilmente. Eu quero um cantor que tenha uma voz mais grave. A gente consegue. Trabalhar bem essa voz e ela chega lá. Ou eu quero um cantor com uma voz mais aguda. Certo. Interessante. Eu imito alguns personagens. Só que quando eu imito os personagens, me dá dor de garganta. Aí eu fico imaginando, por exemplo, os imitadores profissionais, como é que eles conseguem sem dar essa dor de garganta? Eu não estou sabendo utilizar a minha voz para isso? Não, provavelmente eles também sentem. Ah, é? É. Se eles não fizerem um acompanhamento bem adequado no pré e pós, eles estão lesionando muito as pregas vocais dele. Que o clássico são os nódulos vocais, né? O pessoal chamava antigamente calo, que literalmente é um calo mesmo. Aquele mesmo calo que cria no sapato, sim. né? Então, toda vez que você fala muito, ou você grita, ou você se expõe, ou faz as imitações e você sente dor, você lesionou. Ela é uma membrana, uma cartilagenzinha, que ela faz vários movimentos de cima para baixo e de trás para frente. Ela movimenta nos 4 sentidos muito rápido, dependendo do seu tom vocal, ela tem uma frequênciazinha de produção. Certo. E doeu, ressecou, lesionou. Inflamou a garganta, por exemplo. Inflamou. É um resultado disso que você está explicando tecnicamente. Às vezes é o inverso. Às vezes você força tanto que aí ela fica com mini fissuras e aí ela inflama. Ou às vezes é um vírus que tá ali, por exemplo, da gripe, que o vírus começa a irritar e você tosse, e querendo ou não, a tosse é uma agressão. A maior agressão que tem pra prega vocal é a tosse e o pigarro. Esse eu faço direto. Isso machuca também. Muito. É a primeira coisa que eu já vou te orientar. Não faça. E essa irritação que dá? Aí como é que a gente faz para controlar isso? A irritação é saliva grossa. Se a saliva tá grossa... essa vontade que dá de fazer esse... A gente evita tomando água. Você só... Peraí, tomar um pouquinho. Sim. Você só pigarreia porque a secreção tá grossa. Se a secreção ali tá grossa, é porque a saliva tá grossa. Por que a saliva tá grossa? A minha ingestão de líquido tá baixa. Precisa hidratar. Isso, precisa hidratar. Ou eu comi alguma coisa deixando minha saliva mais grossa. Doces, cítricos. Aí tudo que você come dá uma apertadinha na musculatura, pronto. Já tá reforçando ali. Que é uma das orientações que a gente dá. Quem trabalha com a voz profissionalmente tem que cuidar muito da alimentação. Professores, por exemplo, também, né? Deveria ter na grade curricular. Soubesse o tanto que professor sofre com voz. É gritante. Gritante. Acho que quase que unânime. Eu não conheço um professor que não tenha tido um problema vocal. E não se utiliza, né, microfone com caixa de som para forçar menos, né? Nas escolas não tem essa estrutura, né? De jeito nenhum. Nem na universidade, nem na escola, enfim. E normalmente tem 30 meninos gritando junto. É verdade. Hidrate-se, que a gente já está falando muito também. E deixa eu agradecer aqui a MC Online, que está sempre com a gente, conectando Tucuruí com o resto do mundo. E é o nosso provedor de internet. Para você que precisa de um provedor com internet, com velocidade, estabilidade, muita qualidade no atendimento também, você tem MC Online, que fica aqui na Lauro Sodré, em Tucuruí. Doutora Aline, a gente acabou falando muito sobre essa questão da voz, né, da fala, que não é só isso que a fonoaudiologia
alcança, né? Como você já falou no comecinho da entrevista, do bate-papo. Mas eu queria perguntar para você sobre o desenvolvimento da fala do bebê, né? Da criança. Quando é que a gente deve se preocupar e dizer, rapaz, eu acho que tem um atraso aí na fala desse bebezinho, dessa criança? Quando é que a gente deve procurar ajuda de um profissional, nesse caso? A questão da fala do bebê, hoje a gente fala muito em estimulação precoce, avaliação precoce. Até uns anos atrás, a gente dizia assim, a criança tem que começar a balbuciar a partir de 6 meses. Então, com 6 meses, ela tem que começar tá fazendo os barulhinhos dela, né? Mas a gente bate muito em cima hoje da estimulação precoce, bem precoce mesmo. Se você pega um bebê de 3 meses, de 4 meses, que ele não mantém um contato visual, já é um sinal de alerta. A gente faz muito o follow-up, que aqui em Tucuruí, infelizmente, as mães não têm muito o hábito. Elas levam para a puericultura. Só que o enfermeiro na puericultura também não tem essa orientação de ficar de olho na fala da criança. Puericultura é a consulta lá no postinho mensal, né? Isso, as consultas mensais. O enfermeiro chega lá, mãe, o peso tá tanto, o tamanho tá tanto, tá dentro da curva de crescimento, tá assim. O teu neném já faz barulho? Ah, ele faz. Mas ele faz como esse som? A partir de 3 meses, a criança já tem que começar a localizar. Se eu tenho barulho da direita, o meu neném tem que olhar para a direita. Se eu tenho barulho da esquerda, o meu neném tem que olhar para a esquerda. Ele já tem que começar a manter um contato visual. 6 meses é o prazo que ele tem que começar a verbalizar isso. Então, são 6 meses que ele está ouvindo e armazenando no computadorzinho que chegou limpinho. Então, nesse prazo, a gente já começa a observar. Se o meu neném não tá tendo aquele contato, é o neném disperso, que você fala e tá aqui, ó, com o mundo. Aí, né? Tem que ter um alerta para... A gente já começa a investigar. Vamos refazer o exame de audição, porque é obrigatório fazer o teste da orelhinha. Desde 2014 é obrigatório fazer o teste da orelhinha, o teste da linguinha, pra gente ver se essa língua nasceu bonitinha, né? Se o ouvido tá funcionando de forma adequada. A língua nasceu bonitinha, se ela não é grudadinha? É presa, né? Que é o frênulo lingual. Só que não tem só o frênulo lingual. Né? A gente avalia outras áreas, porque tem frênulo labial, tem outras alterações orais que a gente identifica já pequenininho. Isso precisa identificar logo para poder ter uma intervenção também. Isso, A parte do exame do teste da linguinha, o ideal é ser feito dentro da sala de parto. Eu trabalhei em Tucuruí por 4 anos na maternidade municipal. Eu saí, já fazem 3 anos que eu saí da maternidade municipal. E lá, nos anos que eu trabalhei, 100% das crianças eram avaliadas dentro da sala de parto. A gente identificava, olha, aqui nasceu direitinho, tá ok, dá pra mamar, vai. Ah, meu neném nasceu, não nasceu bem. A gente já fazia correção na maternidade ali. É uma pequena cirurgia? É, uma pequena cirurgia, que é o pediatra ou o bucomaxilo quem faz. A gente caminha, ele já faz. Eu faço a identificação. Eu já não faço nenhum procedimento invasivo. Essa parte eu já passo para outros profissionais. Fazem a liberação, assim que termina a liberação, aí obrigatório, o fonoaudiólogo tem que acompanhar. Certo. A gente que faz. Certo, aí faz o teste da orelhinha, como você falou, para ver se está escutando bem. E essa questão do contato visual é importante. Isso. E vem a questão do autismo também, né? O autismo, hoje em dia, os estudos mais recentes, a gente está identificando traços com 3, 4 meses. Que antigamente era identificado só com 3, 4 anos. Então, é uma diferença muito grande. Porque a gente perde tempo. Para o autismo, o tempo é muito importante. A criança não pode, em hipótese alguma, perder tempo. Eu não trabalho mais com autismo. Eu já trabalhei, assim que eu me formei, eu ainda estava encaixando, tinha umas clínicas que eu já atendia a domicílio, né? Crianças com autismo, hoje eu não atendo mais. Mas eu sempre estou dando uma olhadinha, justamente para explicar para as mães, porque eu trabalho hoje muito com os bebês, né? Então eu pego os bebês aqui, a gente tem que identificar. E esse tempo, até os 3 anos, a criança adquire a linguagem, né? A fala, com 6 meses, ele desenvolve, ele fala, que é o clássico. Chegou com 3 anos, meu filho regride. Aí ele esquece tudo que ele falou e, emudece, dependendo do nível do autismo. Então ele para de falar. Aí essa mãe corre desesperada. Aí que ela vai procurar um neuro, ela vai procurar um fono, ela vai começar a estimular. Isso com 3 anos, então a gente perdeu muito tempo. Quando a gente identifica traços na criança de 3 a 4 meses, de traços de autismo, a gente começa a intervenção ali. E a partir dali, da intervenção, a criança desenvolve e a gente, lá na frente, só quem sabe consegue identificar os traços. Ou quem é profissional na área, que olha e diz assim, isso aqui tem um traço de autismo. Aqui não tem mais. Então a gente consegue reabilitar.
né? Então, essa parte da fala do autismo. Só que a gente não tem autismo só. A gente tem distúrbios de linguagem, a gente tem atrasos de fala, a gente tem mutismo, apraxia de fala, que hoje em dia está muito em foco também, que infelizmente, é a inabilidade motora de fala. A criança entende tudo, mas ela não vai falar. E como é que resolve essa questão? Terapias fonoaudiológicas. E adequando o ambiente. Tem que ensinar muito. Como, assim, vulgarmente falando, é como se eu falasse, tivesse o clássico do AVC, que entende tudo, mas não consegue produzir a fala. E você tem que ensinar esse cérebro a fazer a movimentação, a passar os engramas para chegar... Fazer a articulação da fala. A criança entende tudo, mas ela não sai nada com nada. Uma palavrinha ou outra que começa a sair certinha e ela não dá encadear frases completas. É um tratamento bem prolongado. Certo. Então, nos 6 meses, como você tinha falado, já é importante ter atenção para a criança começar a balbuciar. Isso, ela já tem que estar balbuciando. Com 6 meses balbuciando, com 1 ano, ela já tem que falar várias palavras isoladinhas, né? Com 2 anos, ela tem por obrigatoriedade estar falando frases simples. Quero água. A água não vai sair correto, né? Água. Justo. Tem mães que querem, com 2 anos, que fale bicicleta. Eu falei, gente, bicicleta é um palavrão, né? O encontros consonantais, a criança só consegue produzir de forma adequada de 4 para 5 anos. Tem mães que chegam muito apressadas. Aí a gente entrega, eu tenho uma tabelinha que eu entrego para as minhas mães e explico, olha, essa daqui são os marcos de desenvolvimento. Seu filho, com tanto tempo, ele tem que estar andando, tem que estar sustentando a cabeça, tem que estar fazendo isso, tem que estar falando isso. Aí ele tem que estar nessa faixa etária, para a gente já identificar desde cedo as alterações. Né? E esses marcos do desenvolvimento, eles são um padrão geral. Padrão geral. Isso. Uma criança que não esteja dentro desses marcos, é preciso observar, analisar, fazer alguns testes, porque a gente precisa estar dentro desse padrão, de um modo em geral, né? Fugiu daquela margem, então é uma margem mais ou menos de 6 meses. Tem umas crianças que, teoricamente, são mais lentinhas. Mas a gente identifica, ela teve uma alteração no parto, ela teve uma alteração no desenvolvimento, ela teve uma falta daqui, telas hoje em dia tá terrível. Sim. Alteração no parto, já a gente fala das telas, alteração no parto, por exemplo, aquele parto que demora demais para acontecer. Isso, que a gente chama de anóxia neonatal, que o neném nasce muito roxinho, neném não chorou, passou da fase, ou nasceu muito prematuro, né? Menos de 38 semanas, né? De 37 semanas para baixo já é um risco maior, né? De 37 para baixo a gente assina, fica um sinalzinho de alerta e o follow-up, que é de mês a mês, dependendo da criança, a gente faz a cada 15 dias. Né? O exame da orelhinha, por exemplo, que é o que a gente falou agora há pouco, que o normal a gente pede para fazer assim que nasce, com 1 ano, 2 anos, refaz. Crianças com alterações de parto, a gente pede para fazer quase que mensal. É interessante isso. Eu nunca ouvi ninguém falar assim tão claramente sobre esse detalhe, né? Porque a gente sabe que o parto natural, ele é uma busca que cada vez mais as mulheres têm, né? De ter o parto natural. Tem muita cesárea, né? Muita cesárea. Mas tem alguns partos naturais que acabam demorando demais e a criança já entra em sofrimento, né? Isso é algo a ser observado também pelos pais, pelo médico, pela família, naquele momento ali, né? Porque pode trazer consequências para a criança, né? Com certeza. Os partos mais laborosos, que a gente chama, né? Que a criança entrou em sofrimento, ela já vai ter que ficar uma criança de alerta. Ela já é uma criança que a gente chama de alto risco. Ela tem tendência a ter várias outras alteraçõezinhas, porque, querendo ou não, o primeiro momento de vida dela, ela faltou alguma coisa. Então, ela estava em sofrimento ali. Então, a gente tem que ficar no sinalzinho de alerta com elas sempre. Mas meu filho completou 3 anos, está com desenvolvimento normal. Não, a gente vai continuar avaliando. Até ela fechar o crescimento dela, o desenvolvimento todo, às vezes a gente só identifica uma alteração com 12 anos. A criança chega lá na frente, está na fase escolar, aí ela não consegue evoluir. Estou com uma dificuldade aqui, estou com uma dificuldade. Quando a gente vai investigar, ela teve uma alteração no parto. Aí o que a gente identificou? Aí quando foi alteração no parto, vamos fazer exames de imagem. Aí caminha pro neuro, o neuro vai avaliar. Aí dependendo do exame a gente encontra uma alteraçãozinha. A gente sabe onde está a alteração e a gente reabilita. A vantagem hoje é que a gente consegue mapear bem o cérebro, identificar onde a gente pode encontrar e o que fazer. São pouquíssimas alterações que a gente encontra hoje que a gente não consegue reabilitar. Alterações neurológicas. Isso, né? E você tem uma especialização
nesse campo, né? Isso, que eu sou neurofuncional. Neurofuncional. Né? Como eu falei das minhas formações, né, eu me formei na área que as fonos normalmente não gostam. Eu trabalho com disfagia, né, com a parte de dificuldade alimentar, eu sou intensivista e neurofuncional, que eu trabalho toda e qualquer alteração neurológica. Tudo que venha de origem neurológica central ou periférica, né? Por exemplo, alterações de fala simples, que não são alterações neurológicas. Ah, meu filho não fala direito porque ele tem uma alteração muscular. Já não é comigo, eu encaminho para uma colega. Porque não é um fundo neurológico, então eu prefiro. Então, toda e qualquer alteração que venha de fundo neurológico, eu trabalho. Muito né? bem. É o seu campo, né? Isso. Agora, a questão das telas. As telas é algo que eu, particularmente, tenho muito medo, né, das crianças estarem expostas prematuramente, e hoje em dia isso vicia a gente de um jeito impressionante, né? O tempo todo ali com a tela na mão, olhando e passando. Vou até pedir para mexer na nossa tela aqui, ó. A nossa tela agora aqui, ó, porque ela apagou. Fui falar da tela, tá aqui a tela. Pronto, voltou a nossa tela, que é a marca do podcast na Floresta. Mas a tela que a gente fica segurando o celular, isso prejudica o adulto, pelo que eu tenho lido, né? Mas como é que é para a criança que está em desenvolvimento? Olha, para a criança em desenvolvimento é terrível. Primeiro porque ela tem picos de dopamina o tempo inteiro. Né? A criança ali tem muita informação. Acho que ele falou que tem medo. A gente não pode tirar 100% das crianças hoje, porque querendo ou não, o meio é todo tecnológico. Se ela não tiver nesse meio tecnológico, ela vai ter um problema... De exclusão? Justo, social, às vezes para trabalho, porque não, tudo é online hoje em dia, né? Tudo tecnológico. Mas para desenvolvimento, a luz azul, ela causa irritabilidade, ela causa alterações de sono, de memória. Se a criança não dorme, o sono, a gente chama de sono REM, que é o sono reparador, se a gente não tem, a gente não consegue crescer direito, a gente não armazena direito, você não armazena o que você aprendeu durante o dia, né? Isso também serve para o adulto, né? O adulto que não dorme, ele também não tem isso. Tem pessoas que só dormem com o telefone ligado, ou só dormem com a televisão ligada, aí tem uma televisão enorme, aquela luzona em cima, né? Causa muita alteração na parte neurológica em si, né? E para a criança, é assim, toda hora uma coisa nova, toda hora uma coisa nova. E aí a gente vai tendo picos de dopamina. A dopamina também faz parte da gama de hormônios tipos da adrenalina. Então, ela deixa a criança muito agitada, ela deixa muito ativa, né? Ela produz o hormônio para deixar você mais alerta. Você fica mais né? ligado, né? Isso. Então, a melatonina, que é o responsável por você começar a ficar sonolento, né? Para começar a diminuir o ritmo durante o dia, apaga a luz, vai diminuir. A criança não tem. Aí a mãe chega para mim, meu filho dá 11 horas da noite, ele tá pulando, correndo. Eu disse, mas espera aí, o que ele tá fazendo antes? Ah, a televisão tá ligada o tempo inteiro. Né? Ah, ele tá fazendo outras coisas. Aí eu falei, será que é mesmo hiperatividade? A pessoa chega, meu filho é hiperativo. Mas é mesmo a hiperatividade? Ou você quer que o seu filho fique sentado e parado o tempo inteiro? Criança normal, criança saudável, corre muito, grita muito, pula muito, é barulhenta, fala pelos cotovelos. Isso é uma criança normal. E as pessoas, tem muitas que chegam lá e assim, pega o telefone, toma. E o menino tá lá hipnotizado no telefone. E isso atrapalha tanto a socialização e, em alguns casos, a gente tem visto crianças com problemas de coluna por causa do celular. O tempo todo assim, cabeça. Né? Essa cabeça pendurada tá mais de 20 quilos. Você pendurar aqui. Tem gente que fica, ai, meu pescoço vive doendo. Tô vivo com enxaqueca. Quando a gente vai procurar... Tô com um ponto de tensão aqui que eu não sei o que é, né? Ah, não sabe o que é. Aí tá lá no telefone, quando o celular tá aqui. Senta errado, pendura no telefone e atrapalha todo o desenvolvimento. Fora que esquecem que o telefone não é responsável por ensinar. Quem tem que ensinar é a gente. É obrigatório o responsável por essa criança conversar e ensinar para ela. E o perigoso aí também é porque nós, adultos, nós estamos muito ligados o tempo todo também nessas telas. E aí quando a gente chega e fala para a criança, ou para ela assim, opa, tá usando muito a tela. Aí vai falar, você também tá usando direto. Justo. Né? Então é algo que acaba alcançando todos nós, mas com essa diferença que eles estão em desenvolvimento, né? Neurológico e tudo mais, né? Neurológico, de linguagem, fala, de tudo. Aí tá no processo de desenvolvimento e atrapalha todo o desenvolvimento. As telas são terríveis para as crianças. Sim. Eu vi até um dado no seu Instagram, eu estava pesquisando alguns assuntos lá no seu Instagram. Qual é o seu Instagram mesmo? @_tiafono. @_tiafono. Vamos colocar na tela aí, produção, vamos marcar esse momento aí para colocar na tela, @_tiafono. Eu vi lá que, com relação às telas,
57% das crianças até 5 anos sabem utilizar os aplicativos, né, dos smartphones. 57% das crianças até 5 anos sabem utilizar os aplicativos dos smartphones, mas apenas 14% sabem amarrar os sapatos. Isso é gritante. A criança, ela tem habilidades, né? Ela precisa trabalhar todas elas, as coordenações motoras. Tem um joguinho que eu vejo muitas crianças elas utilizam, que é um de montar uns bloquinhos. Eu não lembro agora direito como é o nome desse jogo. E elas jogam muito, aquelas criam cidades, criam desenhos, só que elas não conseguem amarrar o cadastro. E por quê? Porque falta aquele momento de vamos tirar a tela. Vamos fazer uma orelhinha, igual eu aprendi quando era pequena. Uma orelhinha, outra orelhinha, roda e passa na casinha. E puxou. Isso é uma habilidade motora que chega mais lá na frente, essa criança vai ter problema de desenvolvimento na parte da leitura escrita, que ela precisava ter aprendido muito nova. Né? Aí tem gente que diz assim, vou colocar na escola. A escola vai ensinar. Não, isso é de casa. A escola vai ensinar as letras, a ler, as matemáticas e tal, as coisas. Mas ela precisa aprender ali. Então, ela tem habilidade neurológica para saber fazer. Então, se ela tem habilidade neurológica para mexer nesse aplicativo, né, que eles entram e acessam o telefone tudo mais um pouco. Às vezes a gente pega, não consigo fazer tal coisa. Chega um menino de 5, 6 anos, dá tia, eu faço. Ele vai lá e arruma tudo para você. Mas o básico ele não faz. Ele não tem coordenação para comer sozinho. Ah, mas ele faz muita bagunça. Se ele não faz a bagunça, ele não aprende a coordenação, né? Que a coordenação para comer, ela é o mesmo mecanismo de andar de bicicleta, né? É o cerebelo que funciona, é ele que armazena essa informação. A história de eu aprendi a andar de bicicleta e eu nunca vou esquecer, isso é fato, porque entra com questão de equilíbrio e coordenação, e é o responsável é o cerebelo. Então, se a criança conseguiu aprender a levar na boca sem derrubar a comida, nunca mais ela esquece. Então, ela precisa aprender, ela precisa ser estimulada a isso. Se você não se estimular e não colocar ela para fazer, ela não vai fazer. E isso é um problema que as telas causam pra gente. Interessante, né? Voltando ainda à questão do bebezinho lá, tem a questão da amamentação também, né? Sim. Inclusive, o meu netinho, o João Marcelo, recebeu os seus cuidados, né? Nesse aspecto, né? A Rebeca estava com uma dificuldade na questão da amamentação, e você foi lá para ajudar. Também é um campo da Fono? A consultoria e amamentação que a gente faz, ela é uma área praticamente que específica da Fono, só que tem outras áreas que já estão atuando nela. Mas tem um impasse da reabilitação oral, né? Porque as outras áreas, por exemplo, o enfermeiro, que ele trabalha desde os primórdios com a amamentação, querendo ou não, a maioria das profissões vieram da medicina e da enfermagem, então a gente foi se ramificando, né? E uma delas é essa parte da amamentação. E o fonoaudiólogo, ele aprende isso de base. A gente já vê isso, a gente aprende a sucção, quando que a sucção surge, como ela faz, o que deixa de alterar. E pra mim é uma das áreas que eu sou mais encantada. Eu amo trabalhar com recém-nascidos, pego os bebezinhos, né? A gente chega lá, a mãe às vezes está desesperada. E agora? Porque o neném nasce sabendo sugar, ele não sabe mamar. E a gente tem que ensinar ele onde ele deve sugar, como sugar, o que pegar. Essa mãe, quando ela ganha esse neném, né, que ela se torna mãe, ela não aprende tudo sozinha. A gente tem que ensinar algumas coisas para ela e entra nessa fase da amamentação. Isso é uma das áreas que eu atendo desde quando eu saí da faculdade. E uma pegada errada, né, do bebê machuca a mamãe, né? Uma amamentação errada já fere. É nítido que se você, na hora do parto, se você já ensina essa mãe, já ensina principalmente a criança como ela mamar no peito, essa mãe não vai ter mais problemas na frente. Porque ela já aprendeu a como colocar. E principalmente o neném aprende. Eu já sei como eu tenho que pegar no peito da minha mãe, como eu vou fazer para sair mais leite. Já automatiza isso, né, para ele. Ele já aprende esse movimento, né, que é a parte do neurológica, que ele aprendeu a sucção correta. Então, se eu aprendi a sucção correta, eu já vou mamar de forma adequada. Basta a minha mãe se encaixar, que é o encaixe perfeito. Às vezes tem mãe que demora mais, tem mães que demoram menos, né? E na amamentação, a gente tem muitos problemas da indústria em cima. Porque aquele negócio, mamadeira, leite, fórmula, é o melhor, é o mais fácil. E aí já vem a avó, já vem a bisavó, já vem o tio, a tia. Dá leite pra esse menino, porque ele tá chorando com fome. Isso é clássico, né? Os pitacos é desde a gestação. Quando nasce,
fica pior, tem mãe que entra em desespero. Meu Deus, eu não dou conta. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Ai, porque tá assim? Ai, tá assado. Eu disse, calma, vamos lá, eu vou te explicar. Acontece isso aí te explica o desenvolvimento normal. Olha, ele vai fazer isso tal dia. Ah, mas vai? Tem certeza? Eu disse, vai, é desenvolvimento normal. Ele vai fazer. Se ele não fizer, me avisa porque tem alguma coisa errada, né? Ele vai bater assim, ele vai empurrar e vai reclamar de tal forma. A mãe tá. Ah lá, e depois elas ligam. Olha, fez daquele jeito que você falou, parece que eu tava vendo. Né? Então a gente consegue ir explicando para elas e elas vão entendendo essa parte da consultoria e amamentação. A gente trabalha a parte das fissuras, né? Que a grande maioria acaba correndo atrás só quando feriu. Quando feriu, né? O seio, né? Isso. Chegou e feriu o peito, a mãe já tá desesperada, o sangue corre, dói, é um lugar muito vasculado. E o bebê quer mamar e tá machucado e dor, né? Ninguém aguenta choro de criança. Uma das coisas que o João Marcelo, que eu falei, né? Que você toca sax. Que é uma das coisas que ela chegou pra mim, Aline, eu não consigo controlar ele no final da tarde. Porque ele chega no final de tarde, ele começa a reclamar, ele chora, ele não quer mamar. Eu falei, o que você fazia grávida? Nesse horário? Ela tinha assim, eu falei, tinha algum barulho, alguma coisa? Ela, o papai tocava, né? Aí eu falei, bota ele pra tocar. E é interessante que eu tinha parado de tocar porque eu tava preocupado pra não incomodá-lo. E quando eu comecei a tocar, voltei a tocar depois que você falou pra Rebeca, ele ama ouvir desde bebezinho recém-nascido, né? Ou seja, na barriga ele escutava. Já. A partir do 5º mês de gestação, a criança já ouve. Então a gente já começa, por exemplo, casos de crianças neurológicas, a gente identifica na gestação. Ah, meu filho tem síndrome de Down. A gente já começa a estimulação intrauterina. A gente já começa ali, estimular ali. É uma criança de risco, é uma gestação de risco. Teve alguma alteração, alguma doença que vai causar uma alteração, a gente já começa ali. Luminosa, porque o luz consegue chegar, auditiva, às vezes sensorial, a gente consegue fazer uns mexe-mexe daqui na barriga da mãe. Sim. Então, nesse sentido, já tem também uma teoria de que a gestação ela não tem só 9 meses. Não. Ela estende mais? Estende. Já com o bebê fora da barriga? Isso. A gestação ela vai até 12 meses, até 1 ano. Porque ela tem os 9 meses intrauterinos e a gente tem os 3 meses pós-partos, né? Que é a fase de esterogestação, que a criança está se entendendo como gente. A gente vendo? diz... Opa, eu tô aqui num ambiente diferente do que eu tava, né? Mas eu reconheço alguma coisa, né? Com 3 meses, ela se percebe que ela não é um órgão mais da mãe. Então, ela consegue se perceber como ser. Então, ela é diferente. Aí é a época que tem o primeiro embate, que a gente diz, né? Que é a crise dos 3 meses pro 4º mês. A criança faz greve de peito, ela sabe como atingir a mãe, ela faz greve de peito, ela birra, ela bate mais. É a fase crítica do neném, que ela muda. E eu falei, eu sou um ser, eu não preciso da minha mãe. Sim. Mas eu preciso. Então, começa aquela brigazinha enfrentar o primeiro dilema dele. Justo. Né? E as mães sofrem muito na crise dos 3 meses. Às vezes até mais do que quando, assim que começou os primeiros dias, que é o cansaço, o choro, a amamentação. E os 3 meses é uma viradinha de chave pesada. E tem uma outra coisa que está se falando muito hoje em dia, que é salto de desenvolvimento. Isso. Eu nunca tinha ouvido isso também. Isso é novo ou não? Não, não é novo. Pra gente que trabalha com desenvolvimento infantil, a gente já conhece há muito tempo esses termos, né? Que é quando a criança cresce. É um dia, a gente identifica no bebê, ele dorme um amorzinho de coisa. Meu Deus, meu filho dormiu a noite toda. Aquela bênção. Quando ele acorda virado. Ele chora, ele briga, ele bate, ele reclama. Eles mamam. Quando estão no peito, eles mamam e secam os 2 peitos. Que é quando também é um sinal de alerta pro seu corpo. Que eles dizem assim, a produção de leite que eu tô tendo ainda não tá sendo mais, ou não está, ou ainda vai ficar o suficiente pro meu filho. Então, o que o corpo faz? Secou os 2 peitos. Meu Deus, eu preciso aumentar. Então, o corpo ele vai aumenta automaticamente a quantidade de produção de leite no seu peito. E o bebê está crescendo, vai precisar de mais leite. Mais leite. Ele tem uma demanda maior. Então, ele seca os 2 peitos, aí começa aquele desespero. Meu Deus, é cólica. Não, não é cólica, é dor. Porque ele tá chorando direto. Justo. E ele só tá incomodado com o próprio desenvolvimento. Isso, tem muitas mães que correm pra urgência. Meu filho não para de chorar. A gente vai olhar, não é nada. Não tem febre, não tem nada. Ele só tá incomodado com ele mesmo. Aquele dia que ele só quer ficar no colo. E não pode ser o colo de ninguém. Tem que ser o colo da minha mãe. Porque a gente brinca que no salto de desenvolvimento é quando a gente tem vontade de comer o peixe que a minha avó fazia na panela tal. Sim. Se você comer o peixe feito em outro lugar por outra pessoa, não vai. Que é exatamente no dia do salto de desenvolvimento. Eles estão querendo ficar
quentinhos, quietinhos. Calmo no que ele mais conhece. O que ele mais conhece? Funcionamento do corpo da minha mãe. Então, ouvir o corpo dela me acalma. Então, é preciso estar mais perto do bebê nesse salto. Muito. E de quanto em quanto tempo rola esse salto? Depende. Eles têm uns marcos que tem 3 meses, de 3 para 4 meses. Dependendo da época, dura 15 dias. O salto, quando é menorzinho, tem salto quase que semanal. Quando ele passa de 3 meses, é mensal. Aí 3 para 4, aí de 4 para 5. Aí ele para um pouquinho, aí tem um salto maior quando ele está chegando em 7 meses. Que é quando tem um boom neurológico, que a criança começa a falar, ela começa a produzir. Aí ela tem uma extensão maior. Aí, dependendo de cada criança, esse estirão modifica. Tem umas que é menos tempo, outras são mais tempos. Aí depende muito do desenvolvimento neurológico e a exposição à estimulação que ela tem. Se é uma criança que ela é muito isolada, ela é paradinha, o estirão de crescimento dela vai ser só físico. Então, o físico incomoda, mas não incomoda quando é completo. Quando é completo, ele é um pouquinho mais incômodo para essa criança. Aí ela incomoda, reclama mais. Né? Interessantíssimo, né? Que maravilha. Agora, doutora, mudando um pouco aqui de assunto, na pandemia, algumas pessoas pós-Covid ficaram sem o olfato, né? Sim. Perderam o olfato. Isso é reversível? Isso é dentro da área de vocês também ou não? A gente trabalha em conjunto com o otorrino, né? Porque, assim, muita gente associa a perda de olfato e paladar exclusivamente ao Covid. E não é. Não. Um resfriado qualquer você perde, né? O vírus, ele vai lá e se aloja no nervo olfativo ou gustativo e ele perde essa habilidade, né? Por enquanto temporário. Quando o vírus passa, ele volta a ter o olfato e o paladar, né? Com o Covid, como ele é um vírus que ele bagunçou muita coisa, ele deixa sequelas. E uma das sequelas foi essa. A gente tem as alterações de olfato, principalmente, né? Tem gente que nunca voltou, só que ela não sabe que a gente pode trabalhar. Eu tenho o recurso de laser terapia, né? Que aqui em Tucuruí agora o pessoal está começando a conhecer mais, tem outros profissionais utilizando. Mas, por exemplo, o laser quem trouxe para Tucuruí fui eu. O laser de baixa potência. Quem utilizou aqui, eu uso desde 2015. Eu faço uso do laser. Para quais finalidades? A gente... Esse específico. Isso. Nesse específico, a gente faz para regeneração neurológica e do nervo. A gente faz... É meio chatinho na hora de aplicar, mas a gente faz a introdução nasal, vai irradiar esse nervo, estimula ele, aí tem um protocolo de estimulação olfativa. Tem cheiros específicos, odores específicos e algumas manobras que a gente faz, que uma das principais é colocar alguma coisa com odor bem forte. Na boca, por exemplo, pó de café. É amargo, mas para quem quer se reabilitar é necessário, Sim. né? É como uma dipirona para uma febre. A gente coloca na boca, fecha, solta o ar pelo nariz com força. Então a gente obriga a passar o ar com o odor mais forte ali, que o café neutraliza odores, também tem isso. Pós o laser ou na aplicação? Pós-laser. Pós-laser. O laser é muito rápido, ele não dói, ele não é invasivo. A gente entra na cavidade nasal, mas ali tá aberto. A gente não faz nada de introdução maior, assim. Né? Então a gente irradia, ali sai uma luzinha, né? Com uma luz, nesse caso são lasers vermelhos que a gente utiliza. É uma luzinha simples, a gente olha e diz assim, mas é só isso? O meu aparelho é um pouco mais potente, então ele é mais rápido, né? Eu rapidinho, em 10 segundos de aparelho ali na parte olfativa, eu irradio e é o suficiente para a gente utilizar pelo menos 4 a 5 dias, dependendo do nível que a gente tiver. Raros casos, eu preciso usar mais de 2 vezes na semana. Aí serve para olfato e paladar? Olfato, paladar, questões musculares, né? Eu posso estimular um músculo para ele ter mais força, mais energia para executar um movimento, né? As disfagias, por exemplo. Eu tenho uma disfagia porque eu tive um AVC, minha musculatura tá flácida, tá mole. Ou uma... Musculatura... Cabeça e pescoço, de face, de boca, lábio, língua, bochecha, né? Ou eu tive uma paralisia facial. Tô com o meu rosto paralisado e eu quero que ele ganhe energia, que ele volte a funcionar mais rápido. O laser me dá isso muito mais rápido do que eu ter que ficar só manual ou com exercícios. Então, o laser ele vai lá estimular as tuas células, elas vão regenerar muito mais rápido, né? Então, eu tenho uma resposta praticamente imediata. O laser me dá uma resposta imediata, mas as respostas são quase imediatas, né? Dos resultados que a gente quer do objetivo do final da reabilitação. Então, a gente entra com o laser... Depois segue com a terapia. Né? Que é um recurso. Muitas pessoas não entendem. Na amamentação em si, por exemplo, a mãe chega comigo, eu tô com uma fissura, eu quero fazer laser. Eu falei, tá.
mas a senhora vai fazer só uma sessão de laser? A senhora já fez o manejo dessa amamentação? Porque a gente tem que tirar o que está causando. Se eu fizer o laser, eu vou ajudar na regeneração. Mas se eu não tirar o que está causando a lesão, vai ser lesão em cima de lesão. Vai seguir lesionando, né? Isso. E aí, na questão olfativa, é isso. A gente faz a irradiação, a gente estimula esse nervo a se regenerar, traz mais células, oxigena aquela região, traz, a gente chama de fibroblastos, que é que vai fagocitar, vai engolir o que está causando problemas ali. A gente reabilita, regenera as proteínas, regenera e a gente volta a sentir o olfato e o paladar de forma adequada. Maravilha, né? Você é muito jovem, todo mundo está vendo, quem está assistindo aqui através do YouTube ou da TV Floresta, que no nosso podcast passa primeiro no YouTube, aí depois passa primeiro no YouTube e no Spotify, aí depois passa na televisão e no rádio. Então, quem está assistindo pelo YouTube, vendo o vídeo também no Spotify ou assistindo na televisão, está vendo que a doutora Aline é muito jovem, mas muito experiente, né? Muito competente, uma excelente profissional. E o que eu quero lhe perguntar, fazendo essa contextualização, é como é que você lidou com a pandemia? Porque você estava trabalhando no hospital naquela época, não estava? No regional? Isso, estava dentro do Covidão, como a gente chama. Como é que foi para você encarar tudo aquilo ali? Olha, foi bem desafiador. Eu olhava e dizia assim, gente, quando falaram para mim, Aline, você vai pro Covid. Eu falei, não vou pro Covid. não vou, não. Eu falei, Jesus, e agora? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu respirava fundo e dizia, não. E eu sempre gostei muito de desafio. Eu gosto, como eu sou hiperativa, né? Você é hiperativa? Sou. Diagnosticada? Diagnosticada, laudada, bonitinho, doutora Mora lá. Sim. Ela me olhou, eu não tinha laudo na época, ela olhou pra mim assim, peraí, vamos fazer uns testes, né? Aí ela me diagnosticou, inclusive, foi lá no hospital que ela fez isso, que a gente trabalhava juntos na época. Sou diagnosticada e eu fiquei assim, gente, eu gosto do desafio. E eu já trabalhava na UTI do regional, né? UTI adultos. Lá no regional eu só trabalhava com adultos. Aí o pessoal, olha, a gente precisa de fono, o Covid não pode ficar sem, o paciente precisa reabilitar, o pessoal tá saindo, muita traqueostomia, né? Que é aquele que o buraquinho fazem para poder respirar melhor depois de um tempo de tubo. Aí eu falei, cara, e agora? Vou ou não vou? Eu falei, meu Deus, meu pai. Porque minha mãe já não mora mais em Tucuruí, né? A família da minha mãe não é daqui, é toda do Nordeste. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ver meu pai? Como é que eu vou cuidar do meu pai? Seu pai morando aqui meu com pai você. Mora aqui. Aí foram um ano que eu não tive contato, assim, só de longe. Dava tchauzinho, encontrava, abraços, nada, né? E aí eu falei, vou pro Covid. Vou meter minha cara, Aí fui lá e eu tentando... O Ministério da Saúde fornecia pra gente cursos online, curso online, saber do que era, como atuava, o que deixava de atuar. Você pegou Covid? Não. Não que eu tenha identificado. Foi uma época, assim, que eu até me espantei. Porque eu nunca tive... Eu tenho um pouquinho de rinite, eu não tive crise de rinite, eu não tive resfriado, eu não tive dor no corpo, eu não tive nada. Dor de garganta, nada? Nada. Consegui passar o Covid inteiro sem adoecer. Trabalhando lá no... Trabalhando dentro. A gente brincava... É Covid. É o covidário que a gente chamava, assim. Pra quem trabalhava dentro, está onde? Tô no covidário, tô no covidão, né? A gente tá ali no meio. Mas foi muito tenso. Tinha dias que eu sentava no chão, que a gente teve 5 óbitos num dia. Não podia botar um prato de comida durante o plantão para sentar e comer. Porque você piscava, opa, um paciente parou. Larga tudo, independente do que faz, larga tudo que tem e corre pra gente salvar aquela vida. Foi bem tenso, mas foi onde eu disse que eu perdi o medo que eu tinha de qualquer coisa de paciente na vida, né? Porque quando a gente trabalha com a parte de disfagia, na parte intensiva, a gente diz que é a única área da fono que mata. Porque se você não adequar a alimentação adequada desse paciente, se você não reabilitar essa a gente chama de coordenação pneumofonoarticulatória, que em fono a gente tem palavrões, né? Se a gente não coordenar isso direito e eu indicar para o meu paciente que ele pode se alimentar de tal forma segura e ele broncoaspira, a responsabilidade é minha, né? E foi onde eu perdi 100% o medo. Eu olhar e dizer assim, não vai ficar. Esse meu paciente, pessoal, não, como é que vai fazer? O paciente tá ruim. Falei, não, peraí, esse não vai. Segura ele aqui mais uns 2, 3 dias que deixa por minha conta que eu me responsabilizo. Aí a gente reabilitava, estimulava, em cima do paciente, levantava, botava, bora, paciente, levanta, vamos comer, vamos movimentar. E eu brincava muito que foi o meu bordão dentro do hospital, que o pessoal, todo mundo que me olha, que trabalhou comigo dentro do hospital, sabe, é o bora comer. Eu tenho uma paciente que inclusive é cantora, né, que é a Tauana, que ela
teve um Covid muito grave, entubou, passou muito tempo entubado e tudo. E toda vez que ela me encontra na rua, ela olha pra mim e diz assim, bora comer? Ela disse, Aline, era a melhor hora pra mim dentro da UTI, porque eu trabalho com o primeiro prazer humano, que é a alimentação. Né? Então, você perder isso é muito ruim. Porque você, querendo ou não, por mais que tenha um caninho lá te dando alimento, você sente falta do mastigar, você sente falta de movimentar isso. E você não tem. Então, é muito complicado você lidar com isso e você ensinar a pessoa que, calma, vamos devagar. Reaprender isso, naquele momento a se alimentar. Né? O reaprender é muito complicado, porque envolve questões psicológicas no meio. E você saber que você está dentro de uma UTI. Né? Mas a UTI Covid para mim foi uma paixão. E eu brinco assim, eu sinto falta, mas eu não sinto. Né? Que eram momentos muito sofridos, mas era um momento muito gostoso. Para a sua maturidade profissional foi muito importante. Demais, né? demais. Até porque era uma guerra diária também. Diária, todo dia. Todo dia uma batalha em cima da outra. Eu brinco que eu ganhei uma cachorrinha, que quem me acompanha conhece, que eu batizei ela de Corona, né? Porque eu ganhei de um paciente do Covid, que inclusive eu não sei quem é esse paciente. Se ele estiver me assistindo, diz assim, olha, fui eu que te dei a cachorrinha. Tá lá, minha pequenininha, a Corona, né? É uma pinch. Isso, uma pinchezinha pequenininha, coisa mais linda ela. Pretinha, né? Isso. Muito bem. Doutora, a gente está caminhando para finalizar, mas eu queria lhe perguntar um negócio. A pessoa que é fanha? Isso. É possível tratar? Depende de cada caso. Não, dá pra gente reabilitar. A gente precisa identificar o que causou. É só um vício? É só a musculatura que é flácida? Porque às vezes a gente tem fissuras. O corpo, quando vai desenvolvendo, ele fecha, né? Ele vem um tubozinho que ele vai fechando, ele tem suturas naturais. A gente passar a língua no céu da boca, sente um risquinho. Então, essa parte posterior, às vezes, não forma direito, ou ela ficou aberta. E aí a gente, dependendo do caso, faz cirurgias, né? Faz cirurgia para fechar. Ou quando não, é só uma hipofunção, a gente trabalha essa musculatura. Toda a musculatura de cabeça e pescoço, a gente consegue exercitar ela. A gente tem recurso, a gente não vai chegar lá e colocar a mão, a gente não consegue. Mas tem aparelhos, a eletroestimulação, que a gente faz mais externa, tem o laser e muito exercício muscular. A gente brinca que é a academia da cabeça e pescoço. Maravilha. Para a gente finalizar, você passou em 14 vestibulares quando estava ali no ano de escolher o que fazer, né? Sim. Ainda é muito jovem. Para os jovens que nos assistem agora, qual é o recado que você deixa nesse momento de escolher qual profissão trilhar, qual caminho trilhar? Deixa uma mensagem olhando bem ali na sua câmera. Olha, eu vou puxar para fono, claro, né? Eu recomendo, façam fono, gente. Fono é lindo. Eu digo que médico salva vidas, mas o fono faz com que ela faça valer a pena. A gente trabalha com uma das áreas mais bonitas para mim, né, da saúde. Você poder trabalhar desde um bebê até um idoso, você pode escolher qualquer uma dessas áreas. E a gente brinca muito dizendo assim, é sempre a profissão do futuro, e sempre é a profissão do futuro, porque o mundo está envelhecendo, mas o mundo não deixa de nascer, né, de se recriar. Então a gente vai ter sempre muito trabalho. Basta trabalhar direitinho, estudar e gostar muito do que faz. E basicamente, eu amo ser fono. É bom demais. Maravilha. E sendo uma profissional fantástica como é a tia Fono, com certeza o mundo vai ganhar muito se você também escolher fonoaudiologia, né? Tia Fono, obrigado por ter vindo, obrigado pelo bate-papo lá no Instagram, que acabou resultando nessa entrevista. E você sugeriu lá eu me entrevistando, né? Sim, com certeza. A gente ainda não conseguiu fazer isso. Vou conversar depois com o Zé Henrique e com o meu amigo Rômulo para ver se a gente consegue fazer isso partindo da sua sugestão, né? Para ver como é que ficaria, né? Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Estou à disposição, precisando. E vamos treinar um pouquinho essa voz aí, né? Precisamos muito treinar com a tia Fono para a gente seguir trabalhando também com essa ferramenta que é a nossa voz, né? Eu e toda a nossa equipe aqui da Rádio Floresta e da TV Floresta. Brigadão. Agradeço também a MC Online, internet com qualidade, que está sempre com a gente aqui no podcast Na Floresta. Se você gostou desse bate-papo, eu adorei. Compartilha com seus amigos e amigas. Vamos fazer essa entrevista chegar muito longe até todos aqueles que precisam conhecer sobre essa área do conhecimento fantástica que é a fonoaudiologia através da vida da tia Fono,
nesse bate-papo aqui. A gente se reencontra em breve aqui no podcast Na Floresta.